Já a seguir não perca o segundo trabalho de Hércules, um podcast onde calha para matar saudades da infância. Sérgio e Duarte. Bem-vindos a mais um episódio do segundo trabalho de Hércules. Eu sou o Sérgio. Eu sou o Duarte. E tu lembras-te quando nós fizemos aquele passeizinho no Centro Comercial São João de Deus e olhámos para a loja de modelismo pela primeira vez? Pá, eu tenho uma certa consciência disso, porque eu acho que foi aquela primeira vez que tentei me vangloriar. Tipo, eu tenho algo que tu não tens. E neste caso era um primo que fazia modelismo e eu lembro de estar um bocado a fazer ele já fez isto, ele faz aquilo, ele tem isto e estas peças servem para aquilo. Sobretudo havia muito naquela altura uma moda de modelismo, mas com balsa, com coisas de madeira. E o meu primo estava a fazer um barco na altura e vi um barco lá e disse, o meu primo anda a fazer um barco que tinha... Era muito interessante, começavas pela parte interior do barco, como se fosse um barco mesmo. Sim. Fazia mesmo barco, tinhas a estrutura principal, aquele esqueleto, e depois pôr as ripas de lado e depois tinhas pôr os mastros e aquilo era mesmo muito Normalmente engraçado. Esses barcos vinham em caixas enormes. Quando se ia às lojas de modelismo, sim. Os barcos em madeira tinham sempre Eram caixas coisas gigantes, elegantes, com uma grande pintura de um galeão qualquer. E depois montavas, era uma coisa mínima, tipo, como é que é esta porcaria que havia dentro, esta miniatura numa caixa tão grande? Nós nessa altura já devíamos estar a transitar para o 7º ano, não era? Tu já não devias ir mais para o externato de Alvalade. Não, eu acho que já não era teu colega Sim. do externato, melhor, já tinha transitado para o Rainha. Portanto, estamos a falar de 91, 92. Sim, assim. Eu lembro-me que aquela coincidência das coincidências começam tudo a surgir ao mesmo tempo. Eu lembro-me de nesse Natal em que nós começámos nas nossas primeiras aventuras, e eu acho que até tu ainda não sabias que eu tinha começado aí, e eu também nem sequer sabia que já estavas de olho no modelismo. Eu tinha recebido um M1 Abrams para montar, de uns familiares que tinham vindo da África do Sul, da Tamiya. Mas quando nós fizemos essa ida ao Centro Comercial São João... Eu já o tinha. E era uma coisa com uma base de cola. Ou seja, não havia modelismo, havia cola e depois por baixo havia plástico. Porque eu lembro da quantidade de cola que usei naquilo. Que usei aquela cola... Qual é que era a marca? Era Tamiya. Porque os da Tamiya vinham muitas vezes com uma cola, um coisinho de cola pequenino. Eu lembro que usei a cola praticamente toda ali, puxar ao máximo para colar aquilo tudo. Também não precisavas muita cola, mas... Porque eu não tinha a destreza como eu, aquilo... Quando nós fizemos essa ida lá à loja de modelismo, eu tinha 2 aviões, como tinha contado aqui, mas estamos a falar daquelas marcas um bocadinho mais baratas, não era Tamiya, tipo Italeri, ou Airfix, os mais comuns que tu podias encontrar numa papelaria. Quantas aquelas as marcas mais comuns? Era a Revell. Eu sei que a Revell era uma coisa que se encontrava, que era uma coisa que desapareceu, que é uma coisa, só voltar um bocadinho atrás, é uma coisa que me irrita-me profundamente, e eu atualmente acho que só conheço uma assim, e é exatamente aqui perto do estúdio. Antigamente as papelarias tinham brinquedos, tinham uma secção infantil grande, e desde bonecos de PVC, desde G.I. Joes ou Masters, até mesmo até os castelos, havia veículos. Sim. Mas depois também tinham coisas de modelismo, havia os carros da Brago, tinham... E hoje em dia tu já não tens isso, é uma cena que me deixa triste, não é? É verdade, muitas papelarias tinham kits com frequência, havia exatamente. sempre lá na montra. Exatamente, sempre em cima, nunca estavam, eram sempre em cima. Eu percebo, porque aquilo facilmente podes pôr não sei quantas caixas em que tu tens a janelinha, diz qual é o que é que está a ser feito, ou o que é que vais fazer, ou tens, na verdade, a caixa virada para a frente como fosse um jogo, e a pessoa vê exatamente o avião ou o que fosse para fazer ali naquela. Eu posso estar enganado, porque também não sou especialista nisto, mas eu acho que a Airfix era os mais rascas, não é? Normalmente era tudo ou militar ou aviação. Sim. A Revell eu acho que já considero um bocadinho melhor que a Revell. Era uma marca americana que era muita coisa, porque eles também tinham... Sério, uma marca americana? Vou-te contar, eu pensava que a Revell era italiana. Não, acho que cara, Revell. Revell. Havia a Italeri e Revell. Tinha mesmo assim uma bandeirinha. Tinha uma bandeira italiana, exatamente. Uma hélice de um avião, não era? Assim, e eu pensava que a Revell era italiana, acredita? Até agora que me dizes isso, eu tipo, não é? Porque eu também sabia. Eles tinham muito material
tinham muito material de modelismo. Tinham colas, tinham x-atos e tinha um monte de coisas. E eu acho que a Revel também tinha kits de coisas não tradicionalmente ligadas ao modelismo. Ok. Havia, às vezes podia aparecer um Batmobile ou podia aparecer um Frankenstein para montar em plástico, como havia aquelas marcas dos anos 60 que tinham feito os monstros da Universal. Sim. E a Revel às vezes tinha coisas assim um bocadinho fora do catálogo habitual. Ok. Eu Italeri, acho que não sei se alguma vez eu não tive nada de Italeri. Eu lembro da marca, mas nunca montei nada de Italeri. Depois a Tamiya já era um step up. A Tamiya, eu acho que uma marca que conseguia ser ainda melhor que a Tamiya era a Hasegawa. A Hasegawa era... Mas essas tu não encontravas nas papelarias de bairro. Essas só nas lojas técnicas. A Hasegawa era algo super especial. Para os aviões, a Hasegawa era imbatível. E os catálogos da Hasegawa eram muito luxuosos e lindíssimos. Eu lembro, uma coisa engraçada era nós entramos no modelismo e tu entras até como em tudo, não é? Ou seja, eu lembro perfeitamente, tipo... lá vai o gajo. Não, nem era lá vai o gajo, era aquela história do antes e do depois. Antes e, tipo, passou uma semana, eu lembro perfeitamente de ir à tua casa e estávamos a montar fomos os dois comprar um modelismo, eu comprei um carro que tinha uma bateria e tudo, e tu estavas a fazer um Jeep. E eu fiquei todo feliz e fui para casa e tudo. E pronto, tudo bem. E na outra semana voltamos a encontrar-nos. E o que é que o Sérgio tem? O Sérgio, além de ter já uns 6 kits para montar, tinha já não sei quantos pincéis XPTOs, uma cola que ainda hoje eu adoro essa cola, com todas as técnicas que existiam de tens de pensar que o isqueiro, segunda cola, coisa que era aquela que tinha agulha, e era da Revel. Era uma cola da Revel, sim. Porque aquele ponteiro, aquela agulha, permitia dosear super... É claro que na minha mão, agulha ou não agulha, era exatamente a mesma coisa. Aquilo saía tipo, se calhar uma cola suficiente, deixa-me só para mais aqui sabes, até a cola começar a transbordar para fora. Mas aquilo era fantástico quando, como tu dizias, quando secava a cola dentro da agulha. A melhor técnica era pegar num isqueiro e queimar um bocadinho. E que fazes uma chama e tinhas que fazer um bocado de pressão para aquilo e depois ok, está lá. E depois, uma das cenas que eu ainda hoje adoro, apesar de nunca mais ter mexido, era o teu airbrush, como é que ele se chama em português? O aerógrafo. E tu tinhas um aerógrafo que eu adorava, e na altura devemos pensar que a nível de gasto tínhamos que ir para mais baixo, para os valores mais baixos. Tu não tinhas um compressor, tinhas então uma lata que era brutal, que cada vez que a gente agitava a lata arrefecia. Então, para a parte das vezes, a gente passava a agitar a lata para sentir a lata a arrefecer nas nossas mãos. E aquilo era brutal. E aquilo o ar compressor era mesmo muito frio. Eu cheguei a congelar gotas de água no lavatório, no lava-louça da cozinha. Só mesmo tu para gastar. Só mesmo tu. Eu ali a guardar, vou comprar uma botijinhazinha de gás e tu, aqui dinheiro, toma lá, vou aqui congelar gotas de água, já não tenho mais nada para fazer. Havia essas cenas nos filmes, não é? Em que havia uma garrafa de freão que rebentava e o gajo ficava com o braço congelado. Não, nós temos um dos filmes mais o Terminator, não é? O segundo. Eu quis experimentar o Terminator, mas na cozinha. Na cozinha, exatamente. Mas eu lembro-me de chegar à tua casa e já tens assim uma panóplia de cenas para montar e de repente eu fiquei tipo, ok, esquece, já está no nível. Dessa primeira ida à loja de modelismo no Centro Comercial São João de Deus, eu não me lembro de nada a não ser do aerógrafo da Badger que estava eu não sabia o que aquilo era. Não estamos a falar daqueles aerógrafos de alimentação vertical. Estou a falar daquele que tem o copinho de tinta e aquilo parece apenas uma pistola, uma pistolazinha. E eu achei que eu nunca tinha visto um objeto daquele género. E foste tu a primeira pessoa que foi os aerógrafos que me explicou, porque provavelmente o teu primo. O meu primo acho que usava, sim. Eu já tinha visto, se calhar, ter fazer. E eu não descansei, enquanto eu não tive o aerógrafo. Aquele aerógrafo que não era nada de especial. Sim, não era uma coisa de topo, nem nada de género. Sabes que uma das coisas que mais me faz ligar a memória do modelismo era exatamente o meu primo. Eu sei que as minhas sobrinhas, não é bem sobrinhas, as minhas primas afilhadas ouvem isto.
porque eles já disseram várias vezes: a gente é a tua melhor fã e a gente gosta muito de ouvir o podcast. Obrigado pelas 2 audições que são feitas. Não, há mais audições, claro. Mas o pai delas, o João Paulo, que era um dos meus primos, ou seja, eu morava no quinto andar esquerdo e eles moravam no primeiro andar. E eu lembro de ir ao quarto do João, que era um dos meus, vamos chamar, o meu primo favorito, porque era uma tinha mais aquele espírito jovem, e era o cheiro das tintas. O cheiro das tintas, toda aquela paciência para montar. Ele era uma pessoa muito noturna, ou seja, ele dormia durante a parte da Como manhã. qualquer bom adolescente. Exatamente, acordava tarde e mais horas e depois à noite ficava a fazer o seu modelismo. E eu lembro-me dos aviões super bem pintados, os barcos bem montados e por em diante, mas o cheiro da tinta era uma das coisas que mais me deixava impressionado. E lembro-me quando comecei no modelismo, era exatamente pelo cheiro da tinta. Isto parece mal, o cheiro da cola, mas não é tipo, cheiro da cola, não. Era exatamente esse cheiro. E era engraçado que quando nós começámos a fazer o modelismo, havia muito esta noção de quase esta coisa de... Sim, há um amor à matéria, o cheiro dos diluentes. Eu lembro do teu aviso: tu nunca cheiras este verniz perto, porque isto é uma moca do caraças, dá-te uma dor de cabeça horrível. E... Eu lembro, depois nós também já andávamos com os dedos todos dilacerados do X-Ato. Do X-Ato. Sim, especialmente do X-Ato, porque... Eu adoro isso. Tu eras do X-Ato, eu era da cola, porque a cola ficava toda nos meus dedos, ficavam com aquelas crochas de cola, sabes? Porque tu lembras-te que eu tive a febre da Fairlinden, que era a Fairlinden, explico aqui, era uma empresa alemã que fazia militária, essencialmente, réplicas muito bem feitas. De oficiais entre a Segunda Guerra Mundial, mas e até ao Vietnã e Guerra do Golfo. Mas também, se a pessoa quisesse recuar, havia às vezes soldados romanos e coisas. Sim, eu lembro-me do catálogo. Mas a militar era a especialidade deles, e o que distinguia é que eles não eram de plástico, eram feitos em resina. Epóxi, e que aquilo tinha uma qualidade de reprodução de detalhes que o plástico não conseguia ter. Mas nós comprávamos os soldados e as estatuetas ainda com blocos de resina do molde, e aquilo tudo tinha que ser cortado. E eu entretia-me como se estivesse a descascar uma maçã com o X-Ato, a tirar os X-Ato pedacinhos com bisturi, era mais bisturi na altura. Sim. E então era a lâmina sempre encostada ao polegar, e eu já não tinha impressão digital, era só... eu nunca esqueço esse ponto. A única coisa que eu ficava com os dedos lixados era exatamente com a cola, porque eu nunca consegui dominar muito bem a cola, e aquilo era basicamente já mais cola do que outra coisa. Mas rapidamente eu lembro que tu dominaste muito bem aquilo, porque eu, cada vez que ia à tua casa, havia sempre aquele fascínio do novo modelismo que estava a ser feito. Houve vários das tuas compras e das tuas peças que tu fizeste, houve vários que me fascinou, como tu sabes. Um deles foi o Blackbird, aquele avião stealth americano, e eu adorava. Acho que era o avião favorito nos anos 90. Os aviões que eram os favoritos eram o F-14, no caso do Top Gun, e depois era o Blackbird. Era tipo, tínhamos de ter. E nós sabíamos que era o avião do professor Xavier. E também era, exatamente. Eu lembro-me de depois tu usas o aerógrafo, pintar aquilo de preto na tua mini varanda, esconso, várias coisas assim que havia. Tu ali pintares aquilo lá, e isso foi uma das coisas que mais me fascinou. Tu agora vou ter que deixar isto secar durante umas boas horas. E é claro que se fosse em minha casa, aquilo já estava tudo cheio de dadas, porque a única maneira de saber que a tinta estava seca é por lá o dedo, e não é. É que deixa lá ver, mas é naquele pátiozinho da marquise de trás, eu quando estava com o aerógrafo na mão, eu antes de dar o preto no avião, dei uma base azulada, para fazer a primeira cama. É só pro. É só pro, que é para aquilo ficar com alguns tons, não ficar um preto excessivamente baixo. E então eu lembro-me de decidir, nunca fiz um grafite, nunca grafitei uma parede. Estava na parede uma cena. E então eu escrevi lá tipo um Sérgio 86. Mas porquê 86? Porque nós estamos a falar de 92 ou uma coisa assim. Porque num gibi dos Trapalhões. Havia uma cena em que o Mussum, lembras do Mussum? Sim. Dos Trapalhões, grafitou Mussum 86. E tu puseste 86 por causa disso. Então. Está explicado. Mas tu, eu lembro-me rapidamente, tu escalaste esse caminho da perfeição.
e tu chegas a um ponto em que tens os melhores camuflados nos aviões e nos carros, e depois chegas a fazer personagens, e uma das personagens, ou seja, grande parte da minha memória que eu tenho da guerra do Golfo é dada pelo modelismo. Tipo, o Schwarzkopf era uma das personagens, o ADSA, que era o teu avião favorito na altura da Guerra do Golfo. Eu lembro perfeitamente e eu não conhecia nada, eu conhecia a aviação até uma determinada época, e para mim o ADSA era uma coisa nova, e eu lembro-me de fascinado com aquela boca de tubarão. E tu chegaste a fazer pelo menos 2 ou foi um? Sim. Ok, fizeste um ADSA e eu lembro-me o Warthog. Mas fizeste com o camuflado, não foi? Pintaste com o camuflado o avião, ou era cinzento? Não, era verde, era verde, seco, isso. E tinha, de facto havia, eu já não me lembro, isso é que eu tenho que admitir, porque havia duas maneiras de pintar o Warthog, era a tal boca de tubarão ou era a boca de javali também, havia com os dedos, porque a alcunha do avião era Warthog. Mas aí tenho de admitir que já não me lembro se pus a boca de Mas tubarão. eu lembro-me de toda a questão de ter de pintar, por exemplo, para mim o camuflado era aquele camuflado que eu tinha, vamos chamar camuflado predador, não é? Ou seja, aquele green, e tu escolhes, não, isto é do deserto, é um castanho com umas pintas brancas, com um highlight preto, um drop shadow e tu esqueces a fazer o Schwarzkopf. Eu lembro-me com o militar de deserto, com as pintinhas. E eu lembro que fiquei fascinado com aquilo e dizia, isto é fantástico. Nunca tentei fazer. Mas e tínhamos de comprar aqueles pincéis 000, triple zero. Mas eu lembro o fascínio todo à tua volta do modelismo, que era, tu tinhas, eu chegava à tua casa, tu tinhas, além de teres os catálogos todos estavam a sair, sobretudo os da Verlinen, tu tinhas imensos catálogos da Verlinen. E a revista, a Verlinen publicava uma revista. Isso que eu ia perguntar, tu chegaste a ter então revistas, isso tudo, tiveste da Verlinen, tiveste mais alguma revista que pudesse dar aqueles truques e dicas? Sim, mas isso eram coisas compradas numa distri, por exemplo, que às vezes quando estava mais na moda o modelismo, chegou a haver várias revistas de militar e de modelismo aqui, e às vezes o meu pai chegou-me a comprar uma outra. E se ensinava aquelas técnicas que tu desenvolveste, foi lá aprendeste? Ok. Nem tanto aí. Grande parte da minha lição técnica veio de uma coleção de fascículos que eu depois o meu pai mandou encadernar. É uma coisa normal, encadernar os fascículos. Sim, aquilo era uma coleção chamada só modelismo. Sim. Técnicas e modelismo. Já não sei, exato. Era uma coisa assim do género. E eram 6 volumes encadernados. Aquilo saiu os fascículos todas as semanas, ou de 15 em 15 dias, e depois no final de cada secção tinhas a capa grossa, a capa e o dust jacket e um decalque para pôres o número. Para decalcares o número do volume. E aí eu aprendi muita coisa com essa coleção. Eu acho que aquilo era uma coleção espanhola, depois foi traduzida aqui para Portugal. E com esse, eu ainda hoje guardo os volumes de técnicas de modelismo. Mas eu lembro, era fascinante o teu cuidado com aquilo a perfeição daquilo. É que é engraçado, eu às vezes adorava ver hoje em dia como é que era, porque eu provavelmente vou olhar agora e dizer, que porcaria! Estás a perceber? Mas na altura eu lembro que eu fiquei super fascinado a dizer, as gajas, figuras parecem mini-humanas, estás a ver? Sim, mas aí a Verlinen ajudava imenso, porque a qualidade do sculpt. Mas a pintura também tem muito a falar, não é? Porque eu tinha a ideia de que uma das boas maneiras de aprender era ir às montras das lojas de modelismo, que normalmente tinham sempre alguém que pintava, não é? Que pintava coisas. Sim. Que se punha, às vezes até estavam à venda. Eu não sei se às vezes os próprios donos das lojas tinham sempre dioramas. Sim. Dioramas, eu lembro dos dioramas à venda. E figurinhas já pintadas. Não, mas não. Sim, estou a perceber, sim. Os dioramas já pintados e montados e todos preparados. E eu lembro-me de passar muito tempo nas lojas a olhar para as figuras pintadas e para os dioramas e a pensar como é que se atingiu este resultado. Porque eu achava fascinante e nós estávamos longe de saber que íamos ter a internet onde se pode hoje partilhar todos os conhecimentos. E tu chegaste alguma vez perguntar a alguma pessoa da loja alguma técnica, alguma... Sim, nós até podemos começar mais atrás, que é, tu lembras-te quais é que eram as lojas de modelismo antes de nós chegarmos à grande, não é? Nós tivemos uma loja de modelismo que foi onde nós gastámos
que era, 80% que era aqui técnica. Que era aqui técnica, que ficava no bairro das Estacas, ali por trás de Marimatos, ou perto de Marimatos. perto de Marimatos e do King. Ela ainda, acho que ainda está em ativo. Não está. Há uma loja ao lado, há uma loja meia dúzia de passos ao lado, que era uma loja que já existia enquanto Aqui Técnica, nos últimos anos da Aqui Técnica, mas Aqui Técnica já acabou. Aqui Técnica meteu-se a vender cegas e lixou-se tudo. E lixou. Mas Aqui Técnica era de longe a melhor loja de modelismo que Lisboa tinha. Eu lembro do cheiro da loja. Que era um bocado bafiante, lá em baixo. Lá em baixo era, mas na entrada tinha um cheiro, era plástico. Sentias o cheiro do plástico, o cheiro do modelismo. Era uma cena... Pá, só acho que quem conhece e quem faz modelismo é que lembra-se desse cheiro. Que é aquele cheiro da caixa de modelismo, não é? Que tinha aquele cheiro plástico, não é? E eu lembro do cheiro de entrar na loja e tipo, tinha-me aquele cheiro. Lá em baixo... lojas é que tu te lembras? Eu antes lembro-me... daqui técnica. Ok. Eu lembro-me de uma vez falámos no Amoreiras. Sim, o Amoreiras tinha 2 lojas de modelismo, uma mais mecanizada, mais de modelismo mais... Lembro-me de uma em Alvalade, sim. Que depois mais tarde transformou-se numa de radiomodelismo, coisa assim parecida. E... Epá, acho que neste momento não estou a lembrar mais. Eu também havia uma que eu de vez em quando espreitava, que era no centro comercial terminal, que era na estação de Caminhos de Ferro dos restauradores, a estação do Para mim isso era Mad Max, já sabes. Eu já sei, aí não podes pisar. Aquilo não posso pisar. Mas aí também se comprava na porta da estação. Há aqueles homens que vendiam os autocolantes. Não era eu que ia tratar disso, era o meu pai. O meu pai era o verdadeiro Mad Max. Quando é que o pai vai voltar? O teu pai foi comprar autocolantes. Se calhar não vai voltar nunca mais. Mas as das Amoreiras eram boas, especialmente uma delas. Porque nós afastávamos mais dos que fossem de modelismo motorizado e radiomodelismo. Sim. Nós era um budget completamente diferente. É verdade. Porque não havia nada de meio termo, era tudo para cima. Era muito... Era uma e coisa o que se gastava em combustível era de loucos no radiomodelismo. Exato. Mas a loja que era de modelismo tradicional era uma boa loja. E sabes que comprei lá um kit que não tem nada de militar, nem de veículo. Foi o teu primeiro kit? Não, até não. Mas nunca o montei. Mas que era uma estatueta do Wolverine. A sério? É pá, tens isso? Eu acho que isso existe no sótão de casa do meu pai. Tens que recuperar isso. Era... É pá, isso deve ser muito giro. E essa loja era porreirinha. Essa loja tinha... Mas eu acho que de facto quase que não faz sentido falar noutras lojas, porque para mim Aqui Técnica tinha tudo o que tu podias querer. Também havia aquela loja que tinha essencialmente comboios na Avenida de Paris. Sim, mas ainda existe. Sim, mas que houve uma altura que tinha mais modelismo tradicional. Eu acho que ela antes de ser de comboios, ela era muito 50-50. Eu lembro-me de ver bastantes caixas de veículos, de carros. Com frequência, as Masters, as tintas Masters, que não haviam nas outras lojas. Era uma marca Masters? Porque eu só lembro da Tamiya, das cores da Tamiya. E aí Aqui Técnica tinha muito Tamiya, e a Umbrol, que fazia as latinhas de enamel, aquela de esmalte. Mas eu lembro-me perfeitamente do Gunmetal. Era a cor que mais me recordo, Gunmetal. Que usei para muita coisa, nomeadamente pintar uma bisnaga de Gunmetal. E lembro que aquilo levei para o Rainha no Carnaval e pintei super bem, tipo a pistola toda Gunmetal e depois só a coronha em castanho e tal, e aquilo ficou super realista. Eu lembro de ter chegado à escola e a malta tens uma arma verdadeira, tipo, não, tem água. Lembras-te que aquele salto de realismo que nós conseguimos dar quando a Umbrol começou a fazer umas tintas que tu polias, tu aplicavas a tinta metalizada e ela quando secava era totalmente baça, parecia que tinha depois tinhas de passar uma... Depois tu pegavas num algodão ou num pano e polias e ela ficava brilhante. E ela ficava mesmo metalizada. E aquilo já tinha um grau de realismo. Eu lembro-me disso, acho que tu tiveste isso, não tiveste? Sim, tive. Eu acho que tu não usavas isso para algumas coisas, tipo, ou para os carros, ter nos carros, nos veículos militares, para pôr nos bumpers, nos para-choques ou nas grelhas dos carros, ter aquele lado metalizado mais... Nos tubos de escape. Sim, é verdade. Era fantástico. Eu lembro dessas chocolatinhas de Umbrol. Eu nunca comprei muitas por causa de uma coisa parva, que era... Eu, como era muito cuidadoso a gastar o dinheiro, as latas da Tamiya tinham muito mais tinta que as da Umbrol, e para mim não interessava era se tinham muito ou pouca tinta. Não interessava
melhor, não é questão se a qualidade da tinta fosse melhor ou pior, o que me interessava era a quantidade de tinta. Eu ali na Tamiya consegui ter muito mais tinta do que na da Umbral. Mas lembro que ia comprar muitas tintas da Tamiya. Eu devo ter isso, uma caixa com as minhas tintas ainda todas e os vernices. E eu lembro. E qual foi tu? Já agora uma pergunta sobre modelismo e sobre. Tu lembras qual foi a peça que tu tiveste que te deu mais. Ou seja, vou-te fazer esta pergunta em 3 níveis. Qual foi a peça que te fez acordar para o modelismo? E a segunda, qual foi a melhor peça que tu. Aquela que te deu imenso prazer a fazeres? Eu sinto que a primeira vez que eu dei conta que dei um salto, agora isto está a ficar bom, foi quando montei um avião, um Messerschmitt da Segunda Guerra Mundial, que eu senti, já estava orgulhoso, agora finalmente eu já não estou a fazer porcaria. Eu lembro desse Messerschmitt. É que eu já tive todos aqueles cuidados que aprendi nas tais revistas e nos fascículos de recortar os decalques para não ficares com aquela película bassa à volta do desenho, fazer o recorte o mais perto possível do desenho do decalque. Esse Messerschmitt deixou-me super orgulhoso. Eu lembro desse Messerschmitt. Eu lembro depois, fiquei imensamente zangado com a Carmen, a minha empregada, que ficou, que provavelmente a passar um pano do pó partiu-me uma dos trens de aterragem desse Messerschmitt. Foi uma maior tragédia, o meu kit adorado. E depois também ótimas memórias de quando montei o Hummer, aquele Jeep da Guerra do Golfo, em que eu já fiz objetos de cenário, já não foi só pintar o veículo, montar e pintar, já foi criar cenário, em que eu fiz panos camuflados podia ser com o toalhete de papel da cozinha ou com lenço de papel, que tu depois embebias com cola branca e deixava-lo cair com a forma que tu querias e ele depois de secar enrijecia, e depois eu pintava como se fosse um dos panos camuflados, ou ia às farmácias comprar gases para as feridas, e pintava a gás com uma cor e parecia aquelas redes de camuflado para cobrir as caixas de material ou para tapar parte do Jeep. Boa. E eu adorei porque já não foi só, não é porque o kit tenha sido muito bem pintado, já foi porque eu já estava envolvido em criar o cenário. Eu tinha uma vaga ideia, mas pode ser aquela coisa de andar a ver os catálogos da Farnalina, porque a Farnalina na altura vendia bidonzinhos, se quiseres comprar um bidon, tinhas tipo correntes, podias ter tipo tendas ou caixas, tinhas tudo. Sim. E eu fiquei a pensar mas eu lembro do Sérgio ter feito uma coisa com terreno, sabes? Sim, foi esse. Foi esse. Tu chegaste até a simular terra, não é? Que eu simulei com farinha de cozinha, farinha de trigo com cola branca de madeira ou de papel, e para enrijecer e dar os sulcos e isso. E depois pintei com a cor que eu queria. Tu ainda tens isso? Não, esse não há de certeza. Eu sei que havia uma caixa com restos de kits e com as coisas que não foram montadas, que quando nós saímos do Arco do Cego foram para casa do meu pai, e que provavelmente isso pode existir no sótão, mas eu diria que alguns dos que já não estarão lá, de certeza. Eu lembro no primeira peça que fiz foi esse Abrams, esse tanque Abrams. Agora bloqueei com o M1 Abrams, que foi o meu primeiro, ou seja, a minha primeira peça. Nem sequer pintei, foi só montar e colar, e deixei-o como ele estava. Lembro de ter ido buscar uma daquelas tesouras, que é horrível estar a dizer isto. Era muito comum na altura vir tesouras de manicure em casa, e eu fui roubar uma das tesouras de manicure da minha mãe e lixei a tesoura. E minha mãe disse: olha, agora essa tesoura é só para ti, é só para utilizares. E aquele alicatezinho das cutículas. E era exatamente esse, era esse que eu usei para tudo de modelismo, que como aquele tinha aquele corte que conseguis fazer mesmo rente, era ótimo. Eu lembro de ter feito esse tanque. Lembro do grande problema que era fazer as lagartas, eram complicadas, era uma a uma, tu chegavas a anexar todas e depois colar e para fazer aquilo. Eu lembro depois aquilo no final não estava bem esticado e pronto, aquilo era um desastre de cola. Mas nunca tive uma peça que me tivesse dado assim grande carinho ou grande paixão.
porque eu tinha um bocado aquelas, vamos chamar, mãos de besta. Tipo... Mas depois desapareceu. Sim, depois desapareceu. Sim. Eu provavelmente, sabes o que eu tenho... aconteceu? Porque, pá, eu acho que eram muito impacientes. Nós nunca vamos esquecer aquela tarde em que estávamos os dois na minha cozinha, não é? Sim. A fazer aquele carro aquele carro protótipo, aquele de tipo Le Mans. Sim. Borraste aquilo tudo sem fim. Tipo, não havia Sérgio, eu acho uma parte da janela do que não fosse cola. Que não fosse baças. Quem te conhece hoje e não te conheceu há 30 anos atrás, não acreditaria. Tu hoje és um designer cuidadoso e até muito OCD. Exato. Então o que é que aconteceu? Quando é que aconteceu? Eu vou Quando é que tu deixaste de ser o gajo que borra o carro todo com eu acho que o meu problema era a impaciência. E eu era muito impaciente. E era tipo... Eu lembro perfeitamente, até dou-te o exemplo, que é hilariante. Quantas de mão é que tu aconselhavas uma pessoa a dar numa asa de avião? Quantas? 2. Perfeito. Ótimo. Então eu dava uma de mão e dizia, está fantástico. Agora deixa-me ver se isto está seco. E ficava lá uma linha de dado. Eu, porcaria. Vou dar outra. Vou dar agora outra em cima desta. E de repente ficava um sulco enorme. Eu dizia, se calhar eu vou pôr um bocadinho mais de tinta e vou carregar a tinta. Então todos os pormenores desapareciam da asa, ficava uma cena direita, parecia que foi tipo papier-mâché. Sabes? Para tu perceberes, eu lembro de ter comprado o F14 e as tintas do F14 todas, desde o azul ao cinzento, a tudo, preto, branco. E a quantidade de cinzento que eu fiz naquilo, que quando as asas recolhiam, tu sentias a tinta a raspar no plástico. E era uma quantidade de tinta, mas era um meio impaciente. E a mesma questão da cola, eu colava com muito cuidado e está colado. E depois fazia aquela coisa fantástica mas engraçado, isso ainda mais vezes acontece com o super cola, que é, eu colo aquilo e depois passado uns segundos se calhar já está colado e vou agarrar, mas em vez de fazer um toquezinho mínimo, é tipo já vai se está mesmo inseparável, sabes? E não está. E metes mais uma vez cola. E cola sobre cola, não cola tão bem como cola sobre plástico. E então era assim um acumular. E depois a tinta começa a escorrer para fora. Depois vais lá para o dedo, ficas com o dedo borrado da cola, porque a cola ainda está a sair para fora, vai para cima do plástico para transparente e de repente deixas ter. E eu tenho vontade de fazer modelismo, e tu sabes bem disso. Nem que seja só montar o plástico todo. Mas tenho sempre aquele receio de que será que isto ainda vai destruir tudo e eu vou ser mesmo daqui uns, sabe, mãos de besta. Mas hoje o pior é que para juntarmos mais um hobby é mais uma fatia do orçamento. Caro. Ou seja, é caro. Quando tu já estás no modelismo, pôres Sim. mais um kit ou mais uma cola não faz grande diferença, não é? Sim. Agora quando tu vais começar tudo do zero outra vez, vais comprar todas as tintas, vais comprar todos os heróis, todos os bisturis, tudo do início. Sim. É uma fatia do orçamento para quem como nós já tem uma data de hobbies a correr sim. Pá, eu já pensei só usar cola, estás a ver? Só pôr um bocadinho de cola e comprar só sabes, imagina um Spitfire e usar só cola e colar para ver se de facto o meu cuidado tem, porque eu sei que para quem faz modelismo, tu ainda tens aquele Conrad era Conrad? Não, era um Corsair Conrad que eu te ofereci no aniversário. Tu eras o gajo que ofereces as melhores prendas quando havíamos sempre no aniversário. Houve 2 anos que foi só modelismo e tu 2 anos ofereceste-me peças muito interessantes. Uma delas foi o Corsair e um ano anterior tinha sido provavelmente o Spitfire que eu tive. E eras o gajo que normalmente tinha algum cuidado, porque nós tivemos uma loucura exatamente por toda a parte de memorabilia de Segunda Guerra Mundial, que nós tínhamos. É verdade, era isso, ia falar nisso, que o modelismo não ficou só pelo modelismo, ele iniciou também uma febre da militária. Mas eu acho que isso ainda chegou um bocadinho antes, porque eu lembro-se que a febre da militária já existia, comigo pelo menos, naqueles livros que eram uns livros muito estreitinhos sobre os melhores aviões da Segunda Guerra Mundial, os melhores armas de fogo, as melhores, que eram umas coisas muito, muito, muito fininhas, normalmente impressos tipo coisa branca, lembro que aquilo era tudo muito branco, ou o desenho. E eu lembro quando nós entramos no modelismo, isso muitas vezes era a nossa base de investigação.
E nós já gostávamos de algumas coisas disso. Mas é claro que quando entramos no modelismo, a febre explode de uma maneira... Mas aí é que nós começamos a aumentar mesmo a coleção desses livrinhos de tipo, os aviões da NATO, os maiores caças da guerra do não sei o quê. Não, nós temos eu acho que hoje em dia o que nós fizemos na altura, eu acho que se nós tivéssemos ido para a escola naquela altura e tivéssemos ido o que nós fazíamos como fazíamos, passava ao lado. Hoje em dia, acho que tínhamos psicólogos em cima de nós. Nós chegámos a jogar um jogo que era o Saber Team, em que a maneira de nós entrarmos no jogo era usar o manual que tinha as informações. Sobre armas. Quantas informações é que nós íamos buscar o manual e tipo, saber o calibre da arma, o peso da arma. Nós sabíamos quase tudo de cor. Sabíamos tudo de cor. E não éramos miúdos de 14 a 16 anos, éramos miúdos de 11, 12, 13 anos. E sabíamos o calibre da M50 ou do... Mas achas que não era também um bocadinho do espírito do tempo? Porque a Guerra do Golfo pôs muitos putos da nossa geração super entendidos em armamento de guerra contemporâneo. Os Tomahawks, eu lembro de Tomahawk, os mísseis Tomahawks. Eu lembro-me de ter 2 cassetes de vídeo com documentários sobre a Operação Escudo no Deserto e a Operação Tempestade no Deserto. Eu lembro-me perfeitamente de falar contigo e nós falámos os dois de não, porque isso é um míssil ar-terra e não é um míssil X, por isso tem que ser assim, sensado. Porque depois era uma coisa interessante, nós ficámos muito dedicados à militar e nós sabíamos quase tudo, quem que eram os operacionais, quem que eram as 12, 13 anos. Hoje em dia um miúdo com 12, 13 anos tão ligado à militar como éramos, ou éramos filhos de militares, o que não éramos, ou éramos camarados da cabeça que estávamos a preparar um golpe de Estado na escola, não é? Íamos ser considerados daqueles potenciais completamente. Estávamos em listagens de potenciais. É verdade. Mas nós fazemos aquilo na pura diversão. Eu, de facto, houve um bocadinho de namoro com o período da Guerra do Golfo, porque a CNN invadiu as televisões nacionais todas e nós passámos a noite a ver luzinhas verdes dos bombardeiros em Bagdade e não sei. Mas eu tive períodos de namoro muito curtinhos com a Guerra do Golfo e até com a Segunda Guerra Mundial, porque para mim o que ficou durante muito tempo foi a Guerra do Vietnã. Pois. E foi nesse período que eu consumi todos os clássicos do Vietnã, fosse o Apocalypse Now, fosse o Platoon, fosse... É engraçado isso. É tão engraçado, porque eu lembro perfeitamente essa, vamos chamar, não é a mais correta expressão, sobretudo isto tem uma conotação negativa, não é? Mas no tom cinéfilo é bom, essa febre que tu tinhas sobre os filmes de Vietnã. Eu lembro-te um dia chegares e dizeres vi o Full Metal Jacket, é genial, e eu lembro de tentar ouvir o filme sozinho e fiquei tipo what the hell, e que é isto? E tu sabias as falas, sabias mata de cenas. Eu e o Gonçalo mais tarde, quando nos encontramos em 93 no Rainho de Leonor, descobrimos que tínhamos os dois super panca com o Full Metal Jacket para matar, Full Metal Jacket. Mas acho que a gente vai ter que fazer um episódio sobre o Full Metal Jacket a citar aquela primeira hora do filme que é na recruta. Sim, as falas do sargento todo. Eu lembro daquela frase que tu usavas muitas vezes, aquela na brincadeira, Miss Honey. Ou aquele do This is my rifle, this is my gun, não, mas this pensava, is for fight. Mas tu também usavas aquelas das prostitutas, não era? Sim, me love you long time. Suki. Suki, 1000. Exato, eu lembro-me. Eu depois quando vi o filme foi tipo, que é isto? É verdade. E depois nós já falámos aqui no episódio dedicado aos clubes de vídeo, naquela série. Que era como? Agora falha-me. Que tinha o Sgt. Zeke. Com o Painted Black dos Rolling Stones. É o Tour of Duty. Que era uma série de televisão, mas que eu não sabia bem que era uma série de televisão. Sim. Porque a maneira de ver aquilo aqui era indo ao clube de vídeo, alugando cassetes de vídeo que tinham 3 ou 4 episódios em cada cassete. E vendo aquilo tudo de seguida. Que eu... acho que depois a SIC, se não me engano, começou a passar cá a série, já bastante depois. Só é que me caiu, isto era uma série de televisão nos Estados Unidos. Eu lembro-me que o acesso que eu tive ao Vietnã foi com o A-Team no início.
O genérico. O genérico no Vietnã, e eles saíram e depois foram como é que era? Em que se via aquele Black Hawk, aquele helicóptero levantar voo e desaparecidos em combate e não sei e foram culpados, foram vistos como culpados no tribunal de court martial. Now they are 18 and you Não, mas eu lembro também de algumas séries e tu viste o Apocalipse Now também, claro, antes de nos conhecermos, claro, mas eu tinha 8 em primeiro. Acho que não ia estar a ver o apesar daquilo ser um filme muito duro. Sim, e o Platoon era o filme mais comum que... Os putos gostavam daquela cena do surf nas praias de Saigon, aquela coisa do adoro o cheiro de napalm pela manhã. Sim, ainda tem um dos maiores genéricos. E tínhamos visto, claro, o segundo Rambo, não é? Sim, e o Predador. E o Predador, mas isso não era no Vietnã. Não, mas tinha aquele cheirinho a Vietnã, não é? Na selva, não é? Contra uma figura que está muito bem, sabe trabalhar muito bem na selva, não é? Nós quando fizemos os nossos episódios sobre os primeiros gibis que nós líamos, havia uma altura que a Marvel publicava aquela série que era o The Nam. Com histórias passadas no Vietnã que eu não prestava atenção. Sim, aquilo era demasiado adulto. Mas aquilo também era desenhado pelo tal Michael Golden, aquele tipo que era o El perdido entre a Image Comics e a Marvel dos anos 80. Yeah. Mas voltando um bocadinho até atrás do modelismo, mas tens razão, é um hobby que na altura para nós não era muito caro, porque na verdade eram os nossos pais que nos pagavam. Nós na altura nada era mas a gente também ia fazendo aquilo, porque na verdade quando compravas o modelismo tinhas aquele lado de poderes adquirir mais tintas e muitas vezes as tintas eram reaproveitadas, não é? Tipo, eu posso usar o cinzento 0,45 navy blue, ou posso usar este aqui, eu posso usar assado, e o que tornava às vezes aquilo sendo um hobby que à medida que ia-se comprando ia-se sendo mais simples de poder expandir. Tu sempre o material que tinhas para... Mas hoje em dia pensar para começar a quantidade de coisas que uma pessoa tem que comprar, desde um aerógrafo, vamos chamar os bisturis, isto é mais barato, os bisturis, as ferramentas de corte, as lixas, as limas, tudo isso é barato, mas depois toda a questão dos pincéis e tintas, logo aí provavelmente um primeiro modelismo íamos ter umas 5 ou 6 tintas, dar esse investimento assim logo à partida, sem saber que de facto vai correr bem. É um bocadinho tiro no escuro, não é? E a pessoa fica assim um bocado receosa, por muita vontade que eu tenho, porque eu sei que tu também tinhas vontade disso, mas é difícil já além disso, o modelismo também tem aquela coisa de requer dedicação, tempo, alguma hora de cuidado. Uma coisa que eu gostava de fazer, e aqui até vou falar... Mas temos que admitir, não há hobby mais anti-sexy que o modelismo. Calma. Se tu fores adolescente. Não. Aí vais concordar comigo. Não, qual é modelismo qual é a miúda que super realista. Sim. Agora, e aí eu digo... vais dizer, as miúdas adoram se for um ogre. Não. Calma, tu estás a chegar a um ponto ainda pior. É tipo, não. Se os gajos de D&D ainda tiveres fechado em casa durante o fim de semana a pintares o Warhammer... A não ser que sejas o Andrew Cavill, que é um gajo que faz o Warhammer, não tens nenhuma miúda. Agora, mas se estiveres a fazer aqueles New Evangeline, aqueles Gundams e semelhantes, que é uma coisa que até é fácil, tu podes já teres aquela parte de coloração. Aquelas miúdas da cultura japonesa. Se tu tiveres um robô, aqueles como é que se chamam? Aqueles... Isso foi um bichojo. Mas acho que isso não é modelismo. Quer dizer, mas tens de bem pintar. Mas também esses Gundam tens que pintar. É diferente. É aí que eu acho que é o lado engraçado, que é, imagina, nas minhas mãos, na altura, não agora, na altura, dá-me um bichojo. E eu chego a uma miúda e digo, que as minhas bonecas sexys, e ela vai ver a boneca tipo uma tinta toda quase deformada, tipo, Jesus Christ, não. A miúda foge. Agora, esses Gundams e brilhantes, aquilo quase tu não precisas de dar grande pintura, até tens aquelas canetas para desenhar a parte interior das ferragens, não é? E se quiseres dar um toque mais realista, ainda podes dar, mas aquilo é fácil. Eu sei que um dos nossos ouvintes, e agora vai falar o Tito, ele faz essas peças. Eu por acaso até gostava mais vezes de falar com ele para saber qual é o range, porque são peças que até esteticamente são bonitas, não é? Tu tens aquela parte toda desses mega robôs, dessas mega figuras, e eu às vezes gostava de meter-me nesses universos porque são fáceis de se construir,
Mas Gundam, não bichojo. Não, Gundam. Não. Eu não sei se o Tito tem bichos, mas agora, Tito, vais-nos responder no comentário. Tens bichos, nem que seja escondido. O que é que tu achas que uma rapariga pensaria se entrasse na casa de um tipo que quer seduzi-la, vai convidá-la para jantar lá à casa e ele tem as prateleiras cheias de bichos? Ok, temos de dizer o que é bichojo, primeiro de tudo. Bichojo é... Acho que o Sérgio pode explicar isso melhor do que eu. Eu sei que bichojo quer dizer... A letra pode-se traduzir, ou seja, quer dizer tipo pretty people, ou gente gira, que é um embelezamento de... Podes pegar no Batman e fazer bichos. Normalmente é uma rapariga sexy com o manto do Batman. Mas agora, se for um Robin, pode ser um Robin com o rabo todo saliente, todo assim, todo... Exatamente. Mas isso não se chama bichojo. Não? Tem outro nome também. Há um nome quando é rapaz. Mas bichojo tu pegas em qualquer figura e transforma-lo numa mulher voluptuosa. Eu acho que se uma rapariga chegasse a casa há 2 anos, se for uma miúda que gosta de cultura oriental, vai dizer que giro, gosto tanto. Se for uma miúda qualquer ir, acho que é pior do que ter uma normie. Acho que é um bocadinho pior do que ter um póster de uma miúda descascada. Porque o póster é tipo... o gasto que tu fizeste no póster é tipo... encontrei aqui numa revista e coloquei e está feito. A pessoa dizer... Não, olha para a minha vitrine cheia de figuras. 3.200 euros. 3.200 euros de raparigas descascadas. Queres ir ali para aquela sala e tem uma tranca. E a miúda... Tchau! Mas não é assim que funciona nos 50 Shades of Grey, que é ele, queres ver a minha sala especial com trancas, e abre, e aquilo tem correias e vibradores e coisas, e ela adoro! Tipo, não é assim. Mas isso que eu acho que é a mesma coisa que acontece comigo, que gosta de mangá e anime. Só que tipo, olhar e vai dizer... O gajo é um CEO feroz, um gajo mas super rico. Sabes enquanto que o colecionador... mas isso é a mesma história de... Há uma coisa que as pessoas dizem sobre o 50 Shades of Grey, que é o gajo só passa por aquilo bem porque o gajo tem 2 coisas: é giro e tem dinheiro. Sim. Porque se o gajo fosse o Danny DeVito e fosse o rendimento mínimo, provavelmente era tipo 112 que é com o lubrificante mais rasco, mais barato. Com farbas de madeira. Sabes? Mas aqui é isso. Os brinquedos sexuais muito amarelados. Eu usei aqui um bocado de azeite misturado com um bocadinho de óleo. Achas que funciona? Mas isso é um bocadinho too much. Mas eu acho que o bichojo tem a sua arte, mas continua a ser uma coisa... do tema, não? Tu estás a querer voltar ao modelismo, não estás a querer enfrentar. Mas o tema da conversa é modelismo, não é? Não é tudo das sombras de Grey, às vezes mal aqui no início. Não, é modelismo, pá. Não é que a gente possa estar aqui uma conversa de 50 sombras de Grey. A gente pode, vamos a votos, quem quiser escreva. Nós potencialmente estamos já a alienar uma data dos nossos ouvintes. Se calhar temos ouvintes que têm uma coleção de bichos e já se estão a sentir. Ou se calhar temos uma data de fãs que adoram as 50 sombras de Grey e dizer mas que barbaridade é esta? Não é? Mas pronto, mas nós estamos bem. Mas eu reconheço, eu gosto de bichos. Temos coleções de bonecada. Não temos bichos, mas temos monstros da Universal. Mas eu até gosto das figuras. Acho que as figuras são muito interessantes. Não tenho particular interesse em ter essas figuras em casa. Acho que tenho coisas mais interessantes. Há coisas que eu tenho maior interesse em ter. Mas quem tem e quem coleciona, sobretudo pessoas que gostam da cultura asiática, sobre mangá e por em diante, é muito fácil a transição, porque já é aquela imagética que facilmente transita para o outro lado. Mas eu mais facilmente tinha Gundam para fazer modelismo, e acho que essa passagem para podermos quase concluir o modelismo e com o Gundam é muito a nível de gastos, acho eu, e aí eu vou esperar que se calhar o Tito até nos deixe nos comentários uma resposta disso. A nível de gasto é muito mais controlado e muito mais simples do que ter um Messerschmitt ou ter, porque além de serem muitas vezes as peças podem ter cola, mas são muito mais de snap, né, de encaixe. Depois, se tiveres 2 ou 3 canetas em que tu possas desenhar os contornos dos interiores, é fácil ter. Mas depois, se quiseres subir a tua perícia, vais comprando pequenas coisas para aumentar. E acho que é muito mais interessante desse formato. Mas eu não entro contigo. Eu se fosse para entrar, preferia uma coisa que fosse mais tipo Mythic Legions, uma coisa com tipo bichos? Barbarians, os bárbaros e fantasia medievalesca, e
Mas coisa isso tolkiana. yeah. Eu entrava mais numa coisa assim do que entrava em... Porque eu não tenho muita relação com a cultura Gundam. Sim, eu percebo. Aí eu acho que aí nós temos os dois, mas aí eu acho que merece maior perícia fazer voltando àquela história que estávamos a falar do D&D, tipo um ogro, ou ter uma figura tipo Mythic Legends, né? Ter aquelas figuras tipo um cavaleiro sem cabeça, com uma caveira, mas com uma túnica e com pelo e prendia. Tens e muito mais nível de... Se há uma coisa falhar, falha redondamente e a recuperação é mais complicada e a nível de gasto é bastante maior do que se calhar comprar um Gundam. Podes comprar um pequenino, se quiseres gastar mais podes comprar um dos maiores e eu estou a falar mais a nível de custos e não de gostos. Agora, claro que se me dessem uma possibilidade entre que és um Mythic Legion ou ter uma figura mais fantasiada ou ter uma figura mais sci-fi, claro que eu prefiro muito mais uma figura fantástica. Isso não é verdade que tu falas. Uma coisa que nós nestas lojas de modelismo, quando éramos miúdos, tínhamos também muito material sci-fi. Tínhamos, sim, é verdade. Não só naves... Havia muito Battlestar Galactica, eu lembro de havia muito sim. Battlestar Galactica. Sim, já havia bastante Star Wars, já se encontrava... Já. Eu lembro da primeira vez que fui à Arquitécnica, eles tinham lá um TIE Fighter. E eu lembro de ter ficado fascinado com o TIE Fighter. Mas lembro do preço ser uma coisa bastante cara. E eu também era grande. Uma coisa que também sempre me intrigou é que também havia muitas réplicas dos vai-vens, dos shuttles, dos Space Shuttles, que tinham feito as viagens históricas. Das missões de Apollo Mas eu acho que isso eu acho que isso faz parte de quase todo o modelismo. Era mais usamos já uma chancela, não é? Tu tens a Segunda Guerra Mundial, depois tinhas militária mais moderna, chegavas a ter coisas mais medievalescas. Eu lembro que chegavas a ter figuras de carroças e premiantes. E como eu digo, a Fairlane tinha soldados romanos e centuriões e tinha... E depois tinhas aquela parte de memorabilia especial, não é? Os Space Shuttles, tinhas desde os carros que andaram na Lua. Sabes qual foi a coisa mais invulgar que eu comprei na Arquitécnica? Era uma Game Gear. Foi lá, não foi? Foi. Acho que era invulgar, uma Game Gear. Claro. Numa loja de uma loja de modelismo comprar o quê? Comprar um jogo da Sega. Tipo, ok. Mas eu comprei na Arquitécnica um soldadinho de chumbo de uma marca portuguesa. De um soldado da guerra ultramarina portuguesa para oferecer ao meu pai. Então pintei, sem o meu pai saber isso, comprei, pintei e ofereci-o num aniversário. E o teu pai ainda tem isso? Acho que... Eu estou sempre a perguntar, tu tens isso, o teu pai tem isso? Sabes que eu por acaso agora que tu falas nisso, eu lembro-me que quando eu ainda estava quando há 15 anos ou 20 ainda vivia com ele, lembro-me na secretária dele ainda haver esse soldadinho. Ok. Mas hoje não sei, não sei dizer onde é que está. Eu não tinha um boné para trás, aquela pala. Sim. Lembro dessa figura. Gameia. Por isso é que ele já não tem na secretária. Exato, não é o caso. Mas eu acho que o modelismo foi uma coisa que nos obrigou a fazer um shifting de algumas coisas. Com exceção do dia em que tu estragaste o alicate das cutículas da tua mãe, os teus pais deram pelo modelismo em geral, ou não? Deram, tinha a minha mesa bastante ocupada com o modelismo. Mas eu acho que também era um bocado isso. Eu não vou dizer que a culpa era deles. Muitas vezes a minha impaciência era... E tu sabes que eu tinha esse lado muito OCD de ter tudo. Apesar naquela altura não ter o meu quarto arrumado. Mas tudo onde eu trabalhava, sabia que, imagina, se fosse na sala... Eu tinha que levantar. O teu pai costuma ser sempre bastante envolvido nos teus... O meu pai gostava. Eu lembro do meu pai falar muito... O meu pai sempre falou muito sobre as coisas da Segunda Guerra Mundial, aviação e por em diante. E eu lembro que ele tinha algum gosto e algum cuidado até quando estava a montar aquilo. Mas também era ele que às vezes gozava a dizer: "Ei, aquilo está tudo cheio de tinta." Mas também eu percebo, eu era muito impaciente quando era miúdo. Eu ainda sou muito impaciente em muitas coisas, mas quando era miúdo era especialmente muito impaciente e alcançava, quando começava a pôr a minha primeira tinta, estava a alcançar uma perfeição, uma coisa que eu nunca ia chegar a ter. E eu acho que era a frustração e a impaciência que me deixou um bocado uma relação quase amor-ódio com o modelismo. Eu queria melhorar, mas ao mesmo tempo sabia que as coisas não iam por esse caminho. Depois, quando passados 2 anos ou coisa assim no máximo, nós começámos a transitar para os cómics americanos. Sim.
eu fartei-me de aproveitar material que vinha do modelismo para usar no Sim, desenho. as tuas tintas e os pincéis, não era? Eu cheguei a fazer muito trabalho com as tintas da Tamiya nos nossos sketchbooks. Sim, eu lembro-me disso. E os estiletes eram os mesmos e os pincéis eram os mesmos. Durante muito tempo sobrou uma data de material que foi sendo usado. Agora uma coisa engraçada. Achas que o material na altura era melhor do que hoje em dia? Porque nós tínhamos material que nós usávamos, imagina, há 4 anos ou 5 anos atrás, que chegavam aqueles dias com o pincel ainda com o bico, ainda com alguma resistência. Hoje em dia, e nós usamos às vezes pincéis, basta usar o pincel durante um ano. Também te digo que e fica todo desfeito. Nós hoje andamos a comprar material também mais barato do que o que comprávamos nessa altura. Sim, nós tínhamos, nessas lojas, nós muitas vezes comprávamos pincéis de pelo de Marta, porque até nem havia pelo sintético para aqueles números muito pequeninos, muito fininhos. Eram pincéis caros, bons. Se tu hoje comprares um Winsor & Newton série 7 que te custa 30 euros, provavelmente ele também te vai durar tanto como os outros. Então, só que nós mais forretas, isso andamos a comprar pincéis de 5 euros ou de 4 euros. Não estamos à espera. Mas que seja... eu, como tu sabes, para alguns casos uso os Winsor & Newton série 7 ou os Rafael não sei o que, 08, e eles duram de uma maneira que no pincel sintético não dura. Boa. Então, mas digo-te uma coisa, onde dou razão é nas tintas. Eu acho que a quantidade de anos que aquelas tintas aguentaram sem solidificar, sem secar, em bom estado, tu hoje não tens isso. Mas eu acho que isso é uma coisa recorrente das tintas para o modelismo, sabes? De ser a maneira como elas são construídas. Eu sei que no outro dia fiquei fascinado porque eu estive a ver uns tutoriais de pintura e não sabia disto. Agora tens umas ferramentas super giras e uma delas é uma coisa que parece que é uma coisinha, imagina um cubo que tem uma borracha no topo e tu encostas a tinta, até aquilo pode vir com a marca X, e aquilo é sobretudo para tintas usadas para Warhammer e D&D e coisas assim pequeninas, e aquela parte de cima faz lembrar da boca, ou seja, a tampa da tinta faz lembrar muitas vezes os conta-gotas, não é? Tem aquela forma. Então há umas caixas que têm esse invertido, que tu encostas a cabeça lá e aquilo vibra, faz zzz, e tu estás lá tipo, para misturar, e tu estás lá tipo uns segundos ou uns minutos e aquilo mistura-te a tinta super homogénea. Que é o que é usado nos laboratórios de química e de biologia para agitar as misturas. Só que é uma coisa pequenina. E eu achei isso tão engraçado. Eu adoro isso. E eu fiquei fascinado e pensei, vou voltar ao modelismo porquê? Só por causa daquelas misturadoras vibratórias. Concordo. Aquilo mistura-te na perfeição. Exatamente. Eu andava a gastar palitos da cozinha para misturar os frasquinhos da Tamiya. Eu queria ter um daqueles misturadores. E com misturadores podemos voltar outra vez para as 50 sombras de Grey, não é? Não, estou a brincar. Aquela pipeta de borracha vibratória. Exatamente. Mas acho que podemos também dar descanso ao Hércules. A gente já está aqui a entrar já entramos em território proibido. Já estamos a falar, não só falámos em coisas contemporâneas, como já as 50 sombras de Grey. Ok. Não só isso, como já estávamos a falar no futuro. É na hipótese de voltarmos um dia a fazer modelismo. Mas se a gente voltar a fazer modelismo, prometemos, colocamos a nossa primeira peça no segundo trabalho de Hércules, na página do Instagram. Tá bem. O que é que tu achas? Tá bom. Concordas? Okay. É no futuro. É no futuro, ouviram? É no futuro. E pronto, assim podemos já descansar o Hércules. Tu já podes colocar, porque tu de vez em quando pintas figuras que tu imprimes. Pois posso. Mas não é modelismo, vamos dizer. É spray, não é assim tão... Então está bem, quando for com aerógrafo... a gente faz. É isso mesmo, está combinado, está feito. Então pronto, assim temos já descanso o Hércules. E não te esqueçam, mais uma vez a gente pede para não se esquecerem de nos seguir nas plataformas das redes sociais, no Instagram, e deixarem comentários, partilharem também. E eu demoro mesmo muito tempo, eu fiquei aqui muito na conversa. Já não estão a ouvir. Então deixo contigo. Vamos dar descanso ao Hércules. Sigam-nos nas plataformas de podcast e no Instagram. Enviem os links a todos os amigos, ajudem o podcast a crescer e até para a semana. Vocês dizem bem melhor do que eu, por isso então vá. Até para a semana.